Existe uma pergunta silenciosa que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Quem você realmente é? Não o nome que lhe deram, não a profissão que você exerce, nem os rótulos que a sociedade colocou sobre você, mas quem você é por trás de tudo isso. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca enfrentar essa questão de verdade. Vivem no automático, seguindo caminhos já traçados, repetindo ideias que nunca questionaram e perseguindo objetivos que talvez nunca tenham escolhido conscientemente. Desde cedo, somos ensinados a nos encaixar. Aprendemos o que é considerado certo ou errado, o que é sucesso ou fracasso, o que devemos querer e o que devemos evitar. Aos poucos, vamos nos moldando a essas expectativas, até que chega um ponto em que já não sabemos mais distinguir entre o que realmente somos e o que apenas aprendemos a ser. E é justamente aí que surge uma sensação difícil de explicar. Uma inquietação silenciosa, como se algo estivesse faltando, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Nietzsche acreditava que o maior desafio de uma pessoa não era conquistar riquezas ou reconhecimento, mas algo muito mais difícil: tornar-se quem ela realmente é. Isso porque descobrir a si mesmo exige coragem. Significa olhar para dentro sem ilusões, questionar certezas antigas e, muitas vezes, admitir que a vida que estamos vivendo pode não ser verdadeiramente nossa. O problema é que evitar essa pergunta é sempre mais fácil. Distrair-se é mais confortável. Seguir o fluxo é mais seguro. Mas existe um preço silencioso para isso. Quando uma pessoa nunca busca entender quem realmente é, ela pode até viver uma vida estável, mas no fundo, permanece com a sensação de estar apenas interpretando um papel. E talvez o maior risco não seja viver uma vida difícil, mas viver uma vida inteira sem nunca ter sido você mesmo. Se descobrir quem você realmente é, já é difícil. Existe um obstáculo ainda maior nesse caminho: a tendência de se tornar apenas uma cópia. A maioria das pessoas não percebe, mas grande parte do que pensamos, desejamos e acreditamos não nasceu dentro de nós, foi absorvido do ambiente ao nosso redor. Ideias sobre sucesso, felicidade, aparência, comportamento e até sonhos pessoais muitas vezes vêm da família, da cultura, das redes sociais e da sociedade em geral. Desde cedo aprendemos a observar os outros e a imitá-los. Vemos o que é valorizado e tentamos nos adaptar. Aprendemos quais comportamentos são aceitos e quais são rejeitados. Com o tempo, essa adaptação deixa de ser consciente e passa a ser automática. Sem perceber, começamos a moldar nossas escolhas com base no que parece normal ou esperado, não necessariamente no que faz sentido para nós. O problema é que viver assim pode criar uma sensação estranha de desconexão. Por fora, tudo pode parecer certo: trabalho, rotina, objetivos. Mas por dentro, existe a impressão de que algo não encaixa completamente. Como se a vida estivesse sendo vivida no modo automático, seguindo um roteiro que nunca foi realmente escolhido. Muitas vezes, essa sensação aparece em momentos de silêncio, quando não há distrações para ocupar a mente. É quando surge aquela pergunta incômoda: será que essa vida é realmente minha? Nietzsche via isso como um dos maiores perigos da existência humana. Para ele, a maioria das pessoas não vive como indivíduos, mas como reflexos do grupo. Em vez de criarem seus próprios caminhos, seguem trilhas já abertas, repetindo padrões sem questionar. Não porque sejam incapazes de pensar por si mesmas, mas porque pensar de verdade exige esforço, risco e, acima de tudo, coragem. Ser uma cópia é confortável. Significa pertencimento, aceitação e segurança. Mas também significa abrir mão de algo essencial: a própria individualidade. Porque no momento em que você vive apenas de acordo com o que os outros esperam, você começa a se afastar daquilo que poderia se tornar. E talvez a maior armadilha seja justamente essa. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando ser alguém, sem nunca perceber que esse alguém não são elas.
Se o mundo ao nosso redor constantemente nos empurra para sermos iguais, então surge uma questão inevitável. Por que é tão difícil ser diferente? A resposta está no preço que a autenticidade costuma cobrar. Ser você mesmo não é apenas uma escolha bonita ou inspiradora, muitas vezes é uma decisão desconfortável. Significa correr o risco de não ser compreendido, de ser criticado e, em alguns casos, até de ser rejeitado. Desde muito cedo, aprendemos que pertencer é importante. O ser humano é um ser social. E durante milhares de anos, nossa sobrevivência dependeu de fazer parte de um grupo. Ser aceito significava segurança. Ser excluído podia significar perigo. Mesmo que hoje a realidade seja diferente, esse instinto ainda existe dentro de nós. Por isso, quando pensamos em agir de forma diferente, uma parte da mente reage com medo, como se estivesse nos alertando para não sair da linha. É justamente por isso que tantas pessoas preferem se ajustar ao que já existe. Seguir o caminho esperado parece mais fácil. Escolher carreiras que são consideradas seguras, adotar opiniões populares, repetir comportamentos que já foram aprovados por outros. Esse caminho oferece menos resistência, menos conflito e menos incerteza. Mas também oferece menos liberdade. O filósofo Friedrich Nietzsche acreditava que se tornar quem você é de verdade exige enfrentar essa pressão. Para ele, a individualidade não surge naturalmente. Ela é construída. É um processo que envolve questionamento, confronto e transformação. Não é algo confortável, mas é algo necessário para quem deseja viver de forma autêntica. Ser diferente, no fundo, significa aceitar que nem todos vão entender suas escolhas. Significa perceber que agradar a todos é impossível. E significa reconhecer que viver de acordo com a própria verdade pode trazer momentos de solidão, mas também traz algo raro: a sensação de que a vida realmente pertence a você. Talvez seja por isso que tantas pessoas evitam esse caminho. Porque ser você mesmo parece simples, até o momento em que você percebe o quanto isso pode custar. Um dos maiores obstáculos para encontrar o verdadeiro eu é algo tão comum que muitas vezes passa despercebido: viver de acordo com os valores dos outros. Desde cedo, recebemos ideias prontas sobre o que é certo, errado, importante ou desejável. Dizem o que significa ter sucesso, o que significa ser uma boa pessoa e até o que significa ter uma vida que vale a pena. O problema é que raramente paramos para perguntar se esses valores realmente fazem sentido para nós. Muitas pessoas escolhem suas profissões baseadas em expectativas familiares. Outras moldam suas personalidades para serem aceitas socialmente. Algumas até tomam decisões importantes, como relacionamentos ou estilos de vida, apenas porque parecem ser o caminho normal. Aos poucos, essas escolhas vão se acumulando, e a pessoa passa a viver uma vida inteira baseada em critérios que nunca questionou de verdade. O mais perigoso é que isso pode parecer completamente natural. Quando todos ao redor valorizam as mesmas coisas, seguir o mesmo caminho parece óbvio. Dinheiro, status, aprovação, estabilidade. Tudo isso pode ser importante, mas quando esses objetivos são perseguidos sem reflexão, eles podem se tornar apenas uma forma de conformidade. A pessoa acredita que está vivendo por escolha própria, quando na verdade está apenas seguindo um roteiro invisível. Nietzsche acreditava que um dos passos mais difíceis para se tornar quem você realmente é justamente questionar os valores que você herdou. Isso não significa rejeitar tudo automaticamente, mas sim examinar cada crença com honestidade. Perguntar a si mesmo: eu realmente acredito nisso? Ou estou apenas repetindo o que aprendi? Esse processo pode ser desconfortável, porque mexe com ideias profundas, ideias que muitas vezes estão ligadas à família, à cultura e à identidade. Mas sem esse questionamento, é quase impossível construir uma vida autêntica. Afinal, se seus valores não são realmente seus, então suas escolhas também não serão.
E talvez essa seja uma das descobertas mais difíceis de aceitar. Muitas vezes, o maior obstáculo para ser você mesmo não são os outros, mas as ideias que você aprendeu com eles. Quando uma pessoa vive guiada por valores que nunca escolheu de verdade, algo quase inevitável começa a surgir com o tempo. Uma sensação de vazio. Não necessariamente um vazio dramático ou evidente, mas algo mais sutil. Uma impressão persistente de que falta significado, de que os dias passam sem uma razão clara, como se tudo fosse apenas uma repetição sem propósito real. Esse vazio muitas vezes aparece mesmo quando a vida parece estar no lugar. A pessoa pode ter um trabalho estável, cumprir suas responsabilidades e até alcançar objetivos que antes pareciam importantes. Ainda assim, surge uma inquietação difícil de explicar. É como se, no fundo, nada daquilo realmente respondesse à pergunta mais importante: por que estou vivendo assim? Nietzsche observava que, quando as pessoas não criam seus próprios valores, acabam herdando objetivos que não necessariamente dão sentido à existência. Elas perseguem metas porque aprenderam que deveriam persegui-las, não porque essas metas realmente refletem quem elas são. E quando finalmente alcançam essas coisas, percebem que a sensação de realização é menor do que esperavam. Ou pior, percebem que não há realização alguma. Esse é um dos grandes paradoxos da vida moderna. Muitas pessoas passam anos correndo atrás de algo sem nunca parar para perguntar se aquilo realmente importa para elas. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece mudar de direção. A rotina se torna um tipo de piloto automático, onde cada dia se parece com o anterior, e o futuro parece apenas uma continuação do presente. O mais inquietante é que esse vazio não significa necessariamente que algo está errado externamente. Muitas vezes, ele é apenas um sinal interno, um aviso silencioso de que a vida pode não estar alinhada com quem você realmente é. É como se uma parte de você soubesse que existe algo mais autêntico possível, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é. Talvez por isso o vazio seja tão desconfortável, porque ele não é apenas uma ausência de sentido, mas um convite para começar a procurá-lo. Diante desse vazio e dessa sensação de falta de sentido, muitas pessoas tentam encontrar respostas rápidas. Elas procuram distrações, ocupam cada minuto do dia ou se envolvem em atividades que as façam sentir momentaneamente preenchidas. Mas, segundo Nietzsche, existe uma diferença profunda entre preencher o tempo e dar sentido à vida. O primeiro pode aliviar o desconforto por algumas horas. O segundo exige algo muito mais difícil: encarar a si mesmo com honestidade. É nesse ponto que surge uma ideia central do pensamento nietzschiano: a necessidade de criar os próprios valores. Nietzsche acreditava que uma vida com significado não é encontrada pronta em algum lugar. Ela é construída. Isso significa que cada pessoa precisa, em algum momento, questionar aquilo que sempre considerou certo, importante ou desejável. Não para rejeitar tudo automaticamente, mas para descobrir o que realmente faz sentido de forma individual. Esse processo pode ser desconfortável porque envolve abandonar certezas antigas. Valores herdados oferecem segurança, pois indicam o que fazer e o que esperar. Criar os próprios valores, por outro lado, exige responsabilidade. Significa reconhecer que não existe um caminho totalmente pronto e que, em muitos momentos, será necessário decidir sem garantias absolutas. Nietzsche via esse processo como um sinal de força interior. Não porque seja fácil, mas justamente porque exige coragem. É mais simples seguir o que já foi estabelecido do que construir algo próprio. Criar valores pessoais significa assumir o risco de errar, de ser incompreendido e até de mudar de ideia ao longo do tempo. Mas é exatamente aí que começa a surgir o sentido. Quando uma pessoa passa a agir de acordo com aquilo que realmente acredita, e não apenas com aquilo que aprendeu a repetir, a vida começa a ganhar uma coerência diferente.
As escolhas deixam de ser apenas obrigações externas e passam a refletir uma direção interna. Talvez o sentido da vida não esteja em encontrar respostas definitivas. Talvez esteja no processo de construir respostas que realmente sejam suas. Mas criar os próprios valores não é apenas um ato de liberdade, é também um confronto direto com a responsabilidade. Quando alguém deixa de seguir apenas o que foi imposto pela sociedade, pela família ou pela tradição, surge uma nova realidade. Não há mais ninguém para culpar pelas próprias escolhas. Essa liberdade pode ser empolgante no início, mas também pode ser assustadora, porque significa assumir que o rumo da própria vida depende, em grande parte, de si mesmo. Nietzsche via essa responsabilidade como um dos maiores desafios do ser humano. Muitas pessoas preferem continuar seguindo caminhos já estabelecidos justamente para evitar o peso de decidir por conta própria. É mais confortável acreditar que existe um caminho certo já definido, porque isso reduz a incerteza. Quando alguém cria seus próprios valores, no entanto, precisa lidar com dúvidas constantes. Estou no caminho certo? Isso realmente faz sentido? E se eu estiver errado? Essas perguntas não são sinais de fraqueza. Pelo contrário, elas mostram que a pessoa está realmente pensando sobre a própria vida, em vez de apenas seguir o fluxo. Ainda assim, viver com essas questões pode ser cansativo. A mente nunca fica completamente em silêncio, porque sempre existe algo a reconsiderar, ajustar ou compreender melhor. É por isso que muitas pessoas sentem uma espécie de nostalgia da simplicidade. Não necessariamente porque a ignorância seja melhor, mas porque ela parece mais leve. Quando não se questiona tanto, a vida pode parecer mais direta. Existem regras, objetivos claros e respostas prontas. Já a consciência mais profunda traz complexidade, e com ela, a percepção de que quase nada é totalmente simples. Nietzsche não via isso como um problema a ser evitado, mas como uma etapa inevitável do crescimento pessoal. Para ele, tornar-se quem você realmente é exige passar por esse processo de questionamento e incerteza. Não existe transformação sem desconforto, assim como não existe clareza sem antes atravessar a dúvida. No fim, assumir a responsabilidade pela própria vida não significa ter todas as respostas. Significa apenas aceitar que a construção do sentido é uma tarefa contínua. Algo que nunca fica totalmente pronto, mas que se torna mais autêntico a cada escolha consciente. Existe também um ponto curioso nesse processo. Quanto mais você entende a vida, menos certezas absolutas parecem existir. Aquilo que antes parecia simples começa a revelar camadas, contradições e nuances. O que era preto e branco se transforma em uma escala quase infinita de cinzas. Essa é uma das razões pelas quais a inteligência pode se tornar um peso. Não porque saber seja ruim, mas porque compreender profundamente significa enxergar além das respostas fáceis. Schopenhauer acreditava que a consciência ampliada traz consigo uma sensibilidade maior ao sofrimento. A pessoa que reflete muito percebe não apenas os próprios problemas, mas também os conflitos, as injustiças e as limitações do mundo ao redor. Pequenas coisas que antes passariam despercebidas começam a ganhar significado. Um comentário, uma atitude ou uma situação cotidiana podem gerar horas de reflexão. A mente continua trabalhando mesmo quando o corpo está em repouso. Isso cria um contraste evidente entre aqueles que pensam profundamente e aqueles que vivem de forma mais espontânea. Muitas vezes, quem observa de fora pode até invejar a leveza de quem parece não se preocupar tanto. Pessoas mais simples, no sentido de viverem com menos questionamentos, frequentemente parecem mais satisfeitas com o que têm. Elas não necessariamente entendem menos a vida, mas talvez não sintam a necessidade constante de analisá-la. Essa diferença pode gerar uma sensação silenciosa de deslocamento. Quem pensa demais às vezes sente que vive em um ritmo diferente dos outros, como se estivesse sempre um passo atrás, ou à frente, nas próprias reflexões. Enquanto alguns apenas vivem o momento,
Outros estão tentando entender o significado daquele momento. E é justamente aí que surge o paradoxo. A inteligência permite compreender melhor a realidade, mas essa mesma compreensão pode tornar a experiência mais intensa e, em alguns casos, mais pesada. Não porque a vida seja necessariamente pior para quem pensa mais, mas porque ela se torna mais profunda. E profundidade quase sempre vem acompanhada de complexidade. Talvez por isso a verdadeira sabedoria não esteja apenas em pensar cada vez mais, mas também em aprender quando parar de pensar. Nem toda pergunta precisa de resposta imediata, e nem todo pensamento precisa ser levado até o fim. Outro aspecto importante é que a inteligência muitas vezes vem acompanhada de expectativas elevadas, não apenas dos outros, mas principalmente de si mesmo. Quando uma pessoa se acostuma a pensar profundamente, ela tende a buscar coerência em tudo. Nas decisões, nos relacionamentos, no trabalho e até no próprio propósito de vida. O problema é que o mundo real raramente corresponde a esse nível de exigência. As pessoas são contraditórias, as situações são imperfeitas e nem sempre existe uma resposta claramente certa. Schopenhauer via essa frustração como parte inevitável da consciência. Quanto mais você entende como as coisas poderiam ser, mais percebe o quanto elas estão longe disso. Essa comparação constante entre o ideal e o real pode gerar uma sensação de insatisfação permanente. Não importa o quanto algo esteja bom, sempre parece que poderia ser melhor. E essa percepção, que nasce da capacidade de análise, acaba se tornando uma fonte silenciosa de desgaste emocional. Pessoas que pensam demais frequentemente revisitam decisões do passado, imaginam cenários alternativos e tentam prever consequências futuras. Elas analisam conversas depois que terminam, refletem sobre escolhas que já foram feitas e tentam antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. A mente está sempre ocupada tentando ajustar a vida a um modelo mais lógico e mais perfeito, mas a vida raramente segue a lógica que esperamos. Essa tendência também pode gerar um medo maior de errar. Afinal, quanto mais você entende as possibilidades, mais percebe quantas coisas podem dar errado. O que para alguns é apenas uma decisão simples, para outros se transforma em um labirinto de hipóteses e consequências. E muitas vezes, esse excesso de análise não impede o erro, apenas torna o processo mais angustiante. É por isso que, em muitos casos, a inteligência não elimina a dúvida, ela a multiplica. Cada resposta encontrada abre espaço para novas perguntas, e cada certeza pode ser questionada sob um novo ponto de vista. Talvez o verdadeiro desafio não seja pensar menos, mas aprender a conviver com a incerteza sem deixar que ela paralise a vida. Segundo Arthur Schopenhauer, a consciência ampliada não apenas revela o mundo como ele é, ela também expõe o sofrimento que existe nele. Para ele, a vida humana é marcada por um ciclo constante de desejos. Queremos algo, lutamos para conquistar, sentimos um breve alívio quando conseguimos, e logo depois surge um novo desejo. Esse movimento nunca termina. E quanto mais consciente uma pessoa é desse ciclo, mais difícil se torna ignorá-lo. Pessoas menos reflexivas conseguem se distrair com mais facilidade. Elas se envolvem nas tarefas do dia a dia, nos entretenimentos e nas rotinas sem questionar profundamente o sentido de tudo aquilo. Já a mente inquieta tende a enxergar além da superfície. Ela percebe que muitas conquistas trazem apenas satisfações temporárias e que muitos objetivos, depois de alcançados, perdem rapidamente o brilho que pareciam ter antes. Essa percepção pode gerar uma sensação estranha, a de estar sempre buscando algo que nunca é totalmente alcançado. Mesmo quando tudo parece estar bem por fora, por dentro pode existir uma inquietação difícil de explicar. É como se a mente estivesse sempre procurando um significado mais profundo, uma resposta mais definitiva ou uma certeza que finalmente trouxesse descanso, mas essa certeza raramente chega. Schopenhauer acreditava que essa lucidez podia ser tanto um fardo quanto uma forma de clareza.
Por um lado, ela torna mais difícil se iludir com promessas de felicidade permanente. Por outro, ela permite enxergar a vida com mais honestidade. A questão é que essa honestidade intelectual tem um preço. Ela remove algumas das ilusões que tornam a vida mais leve. Talvez por isso algumas pessoas pareçam mais felizes sem pensar tanto. Não porque sejam inferiores ou menos capazes, mas porque conseguem viver mais no fluxo das coisas, sem a necessidade constante de entender tudo. No fim, a inteligência não afasta necessariamente o sofrimento. Muitas vezes, ela apenas o torna mais visível. Com o tempo, muitas pessoas que pensam profundamente começam a perceber que não podem desligar a própria mente. Não existe um botão que interrompa os pensamentos ou silencie as perguntas que surgem espontaneamente. Mesmo em momentos de descanso, a mente continua ativa, analisando situações passadas, imaginando cenários futuros ou tentando entender o significado das experiências vividas. Esse estado constante de reflexão pode ser exaustivo, porque impede que a pessoa simplesmente viva o momento sem questioná-lo. Enquanto algumas pessoas conseguem relaxar assistindo algo ou conversando sem grandes preocupações, a mente inquieta frequentemente continua trabalhando em segundo plano. Ela revisita conversas, reconsidera decisões e tenta prever consequências. Isso pode gerar cansaço mental, porque o cérebro raramente entra em repouso completo. É como se houvesse sempre algo para resolver, entender ou organizar internamente. Esse padrão também pode criar a sensação de estar sempre ligado, mesmo quando não há nenhuma urgência real. Pequenos problemas podem parecer maiores, porque são analisados sob vários ângulos, e decisões simples podem parecer complexas demais, quando todas as possibilidades são consideradas. O excesso de reflexão transforma até situações comuns em algo que exige energia mental. Com o tempo, essa atividade constante pode fazer a pessoa sentir que pensar deixou de ser apenas uma habilidade e passou a ser uma obrigação automática. Não é mais uma escolha a refletir, é simplesmente o modo como a mente funciona. E é nesse ponto que surge uma percepção incômoda. Talvez a inteligência não seja apenas uma vantagem, mas também uma responsabilidade silenciosa que não pode ser abandonada. Foi justamente esse peso silencioso da consciência que Arthur Schopenhauer tentou explicar em sua filosofia. Para ele, quanto mais consciência uma pessoa tem sobre a realidade, maior é sua capacidade de perceber o sofrimento que existe no mundo. Não apenas o próprio sofrimento, mas também o dos outros, as injustiças, as frustrações e a constante sensação de que nada é completamente satisfatório por muito tempo. Segundo Schopenhauer, a vida é movida por desejos contínuos, e desejar significa viver em um estado permanente de falta. Quando finalmente conseguimos algo que queremos, o alívio é apenas temporário. Logo surge um novo desejo, uma nova meta ou uma nova preocupação. A mente que pensa profundamente percebe esse ciclo com clareza, e essa percepção pode ser desconfortável. É como enxergar os bastidores da vida e perceber que muitas das coisas que buscamos não trazem felicidade duradoura, apenas distrações momentâneas. Essa consciência pode fazer com que a pessoa se torne mais reflexiva e até mais sábia, mas também pode torná-la mais sensível às frustrações inevitáveis da existência. Enquanto alguns vivem guiados por expectativas simples, quem enxerga esse ciclo com clareza pode sentir uma espécie de inquietação constante, como se estivesse sempre procurando algo que nunca será totalmente encontrado. Para Schopenhauer, o problema não era pensar. O problema era perceber demais, sem conseguir simplesmente ignorar certas verdades. A mente consciente não consegue voltar atrás depois que entende certos aspectos da vida. E uma vez que você percebe esse ciclo de desejos e frustrações, é difícil voltar a enxergar o mundo com a mesma leveza de antes.